Olá, meus queridos, aqui é a Vanessa do canal Universo Ramsa. Estamos aqui em mais uma conversa astrológica para falar sobre aquele que muitos temem, Mercúrio retrógrado. Dia 14 de janeiro, por volta das 8 da manhã, ele entrou no primeiro movimento de retrogradação do ano de 2022. Em geral, esse movimento de retrogradação de Mercúrio ocorre 3 vezes ao ano. Então, todo ano nós passamos por isso. E o que significa, então, Mercúrio retrógrado? Por que as pessoas têm tanto medo? Então, vamos explicar um pouquinho aqui para vocês. Bom, o movimento de retrogradação, na verdade, é uma ilusão óptica. O planeta, ele, na verdade, altera a sua velocidade na sua órbita e, visto da Terra, dá uma falsa impressão de que ele está fazendo um movimento para trás. Mas, na verdade, o planeta não anda para trás, gente, ok? Primeiro ponto aí que a gente tem para desmistificar. O segundo ponto é o seguinte: Mercúrio, ele rege os meios de comunicação, meios de transporte, então, mídias sociais, documentos, transportes de curta duração, viagens de longa distância, transportes de curta distância. Então, é comum no período de retrogradação ocorrer com mais frequência alguns episódios de atrasos, de problemas, defeitos em equipamentos, enfim, relacionados a tudo aquilo que ele rege. Além disso, o Mercúrio, ele rege a mente. Então, não é à toa que é um movimento que faz o que? Voltar, revisar, rever. Quando simbolicamente nós fazemos esse movimento de retrogradação, significa um momento de pausa. Aí eu separei aqui alguns arcanos que eu considero muito relacionados com Mercúrio, porque é o naipe de espadas. Aqui tem o rei de espadas, a rainha de espadas, que tem a ver com o nosso mental. Eles são muito ativos, muito racionais, tomam decisões em cima da racionalidade e não se deixam levar pelas emoções. Eles são bastante realizadores. Só que quando Mercúrio entra no movimento de retrogradação, aí muda um pouco o processo. Por quê? Porque é uma revisão, é um momento de pausa. E aí eu considerei que o arcano que mais se adequaria a esse movimento de retrogradação seria o 4 de espadas. Veja que na ilustração do tarô de Rider-Waite, que é um homem deitado sobre um túmulo, né? Ele não está morto, ele está refletindo. Era um hábito muito comum que os grandes guerreiros, antes de ir à guerra ou depois de voltarem das guerras, eles faziam, eles mandavam fazer o seu sarcófago, a sua tumba, caso voltassem, né, sepultura, caso não voltassem vivos da guerra. E quando eles voltavam vivos da guerra, era um hábito eles deitarem-se em cima da sepultura, né, e refletirem sobre o que eles perderam e o que eles perderiam se não tivessem voltado com vida, e o que eles conseguiram, quais foram as vitórias, o que realmente trouxe de ganhos para eles, no caso, esse movimento de retornar de uma batalha. Então eu considero que ele é muito simbólico e emblemático, esse arcano, por conta disso, pelo que representa o Mercúrio retrógrado. Então deixa eu só relembrar aqui minhas anotações, desmistificando, porque todas as pessoas acham que Mercúrio retrógrado é só negativo. Não necessariamente. Requer apenas alguma atenção maior. Você tem que ter uma atenção maior para certas coisas que você venha fazer. Então, algumas coisas que nós pedimos, recomendamos, né, que se evitem, ou que, se não tiver jeito de fazer, faça, mas faça com mais cuidado, com mais atenção, que é você assinar documentos, fechar parcerias, compromissos. É muito comum que sistemas, internets ou até mesmo celular possam vir a ter defeitos, falhar. Pode acontecer isso mais fortemente no período de Mercúrio retrógrado. Não quer dizer que só acontece no Mercúrio retrógrado.
Não, por quê? Porque são coisas da vida, vão acontecer o tempo inteiro. Mas parece que energeticamente essas situações elas tendem a aumentar nesse período. Então vai depender muito do que você também atrai, da sua mente. Então, se você tiver viagens, observação. Se não tiver como evitar viagens, vá para sua viagem. Mas observe, assim, os atrasos, atenção para os horários, horários de embarque, horário do voo, saída, chegada, que é muito comum as pessoas se confundirem nesse período. Outra coisa, sair com antecedência para todos os compromissos que vocês tiverem. Por quê? Como ele também rege os transportes, é possível que ocorram atrasos relacionados ao trânsito mesmo, sabe? Isso é comum no dia a dia, acontece, mas com uma frequência maior no Mercúrio retrógrado. Outras coisas que a gente poderia falar aqui para evitar, sim, uma coisa que se não tiver como evitar, façam, mas façam com mais atenção. Mas se puderem evitar e aguardar a passagem desse período de retrogradação, seria positivo, seria bom, entendeu? Comprar equipamentos eletrônicos, compra de veículos. Se você tiver que fazer alguma cirurgia invasiva ou um procedimento cirúrgico ou até exames, se você não puder evitar, faça. Mas se você puder evitar, seria melhor. Então, são só algumas recomendações que a gente costuma dar no Mercúrio retrógrado, mas entendendo que não é que a gente deixe de fazer, não se limite, entendeu? Por conta de um aspecto que está no céu. Não é essa a intenção da astrologia. Não é causar pânico e terror nas pessoas. Não vou fazer isso por conta do Mercúrio retrógrado, não vou fazer isso porque vai ter eclipse. Não é isso, gente. Essa não é a ideia da astrologia. Então, vocês só terem um pouco mais de atenção com esses aspectos. Outra coisa importante é que a gente pode considerar como fatores positivos, porque claro que tudo tem seu lado sombra e o seu lado luz. Eu sempre gosto de trazer isso para vocês nas nossas conversas. É que quando o Mercúrio entra em retrogradação, ele pede o quê? Pode surgir situações do passado que não foram bem resolvidas. E aí é um momento de resolver esses processos e essas pendências do passado, principalmente relacionada com documentos, com algum processo, alguma coisa que venha surgir do passado. Então é um momento de reavaliar, de repensar, reajustar, fazer reparos em equipamentos de casa e eletrônicos também é bom. Sabe aquele equipamento? Eu tenho até alguns equipamentos aqui em casa que estragaram no último Mercúrio retrógrado. E aí seria bom eu levar agora, nesse momento de Mercúrio retrógrado, novamente para consertar. Entendeu? Então é bom para esse sentido também. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar é o grau em que que está acontecendo esse movimento de retrogradação. Mercúrio, ele está em Aquário. Ele iniciou o movimento de retrogradação no grau 10 de Aquário. E aí ele vai voltar para Capricórnio e vai chegar até o grau 24 durante esse movimento de retrogradação. Esse período de retrogradação ele vai do dia 14 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, certo? Em que ele volta ao movimento direto. Só que a sombra dele vai durar até o dia 24 de fevereiro, ou seja, a gente ainda vai estar sentindo alguma coisa dessa retrogradação até o dia 24 de fevereiro, que é quando ele chega no grau que ele iniciou a retrogradação, que é o grau 10 de Aquário. Então, o Mercúrio em Aquário, ele está exaltado, porque Aquário também é um signo de ar mental, então é a mente inovadora, a mente aberta. Então, ele acessa muito o inconsciente coletivo. Então, dentro da coletividade, é muito comum nós vermos aspectos se voltando para o todo, não muito do ego. Então, é o quê? Dentro do âmbito coletivo, você sai do ego e se volta para o coletivo e para os grupos. Então, olhando aqui a minha colinha, né, gente? Meus estudos, minhas pesquisas, é você buscar essa energia pessoal desapegada, porque Mercúrio em Aquário, ele é desapegado. Ele é uma energia mais voltada para o coletivo. E é uma ideia que tem destaque, é uma ideia inovadora, é uma ideia diferenciada.
Então, você romper com barreiras e com padrões. Por quê? Porque Mercúrio está em Aquário. Aquário é o signo da inovação, é o libertário. Então, mas quando ele está no aspecto de sombra, ele pode ficar o quê? Radical e extremista demais. Então é bom sempre você balancear os dois, ver se você não está tendendo muito para o radicalismo, para o extremismo, que nunca é algo positivo, certo, gente? E aí no dia 26 de janeiro ele vai entrar em Capricórnio. Todas as questões que estão relacionadas ao que você vivenciou lá em dezembro, final de dezembro, quando Mercúrio estava em Capricórnio, elas podem retornar agora, nesse movimento de retrogradação. Além disso, ele vai trazer o que? Uma revisão de estruturas, porque Capricórnio ele fala das estruturas, é regido por Saturno. Então, será que nós estamos estabilizando, estamos nos grupos certos, ainda voltando, reverberando a energia de Aquário? Então, será que esse grupo, então podem surgir questionamentos relacionados com os grupos em que nós estamos, se esses grupos precisam passar por uma reestruturação, por uma reforma, por uma mudança de liderança, mudança de organização, de estrutura, e isso também envolve dentro das estruturas empresariais, financeiras, porque Capricórnio rege tudo isso, certo? De quem está no comando, pode ocorrer mudanças de lideranças, reestruturação no trabalho e nas finanças. E lembrando que nós ainda temos mais 2 planetas que estão em retrogradação, que é Urano, que ainda está no movimento retrógrado, e ele só sai da retrogradação no dia 18 de janeiro, e a Vênus. Vênus vai ficar em movimento retrógrado em Capricórnio até dia 29. Então, todas essas energias de retrogradação, elas pedem essa revisão, pedem esse momento de parar, de pausa, de planejamento. Um detalhe importante é que no dia 28 e 29 de janeiro, Mercúrio vai atingir o grau 24 e ele vai fazer uma conjunção com Plutão. Ele vai novamente fazer essa conjunção com Plutão, só que agora ele em movimento retrógrado. Ele fez essa conjunção no final de dezembro, agora a data não lembro exatamente, mas ele fez essa conjunção na passagem de um ano para o outro. Então isso trouxe muitas questões de morte e renascimento, de transformações profundas, tanto é que nós estamos tendo aí muitas questões no âmbito coletivo, de mudança, e Plutão fala muito de morte, até de tragédia, pode ser tragédias no coletivo. A gente teve alguns casos de tragédia na coletividade aí, não só no Brasil como no mundo. Então é um momento de uma especial atenção, porque ele vai novamente encontrar com Plutão, então é só vocês ficarem mais atentos, tá, para essas situações. E outra coisa importante que vale a pena ressaltar nesse movimento retrógrado é que no dia 14, em que ele entra em retrogradação, no grau 10 de Aquário, ele está fazendo uma quadratura, um movimento desafiador com Urano, que também está retrógrado, e faz uma conjunção quase exata com Saturno. Então ele ativa aquela quadratura novamente, Urano-Saturno, e nos chamando o quê? Para ocorrências de imprevistos, de obstáculos, sendo necessário que nós possamos nos reinventar nas situações que venham surgir os obstáculos, os imprevistos, persistir, não desistir, sabe? Continuar com cautela e testar o novo, inovar, porque o Urano pede muito isso, tá, meus amores? Então, basicamente é isso. Eu vou colocar também alguma coisa lá no nosso post no Insta falando sobre isso, sobre mais a questão mental, essa revisão mental que a gente deve fazer. Vou tirar aqui uma cartinha de aconselhamento para todos, na coletiva, uma energia coletiva, tá? Para quem está assistindo esse vídeo, do Acredite na Sua Própria Magia, o oráculo. Vamos ver o que vai sair aqui. Essa aqui que tá mais para fora. Assuma o controle da sua narrativa, biblioteca. É bem interessante, porque é justamente você se questionar se você está sendo o protagonista da sua vida. Então o Mercúrio, retrógrado, ele pede isso, ele pede para a gente fazer essa revisão em como nós estamos criando
as nossas emoções. Lembrando que tudo acontece na mente. Mercúrio rege a mente, certo? Nos pensamentos. Os pensamentos conscientes e inconscientes. E isso reverbera no que nós sentimos e emanamos para o universo. Lembrando que o universo ele vai nos dar aquilo que nós devolvemos a ele. Então fiquemos atentos a essa energia. E para finalizar também, que eu gosto muito desse Jardim dos Anjos, desse oráculo, uma energia otimista para todos, né? Nesse período saiu aqui o anjo da fé. Não importa o que ocorra, não importa os desafios, tenhamos sempre fé, que possamos acreditar que existe uma força maior que nos rege e que nesse momento o universo está pedindo assim, olha, pause, revise, reavalie, repondere, se reequilibre e assuma o controle da sua vida, porque você nasceu para brilhar e ser o protagonista. Creia. E não podíamos terminar com uma energia mais poderosa do que essa. Vamos acreditar e emanar, reverberar essa energia de manifestação do amor e do bem incondicional em todas as nossas relações, na nossa comunicação, na nossa mente, para nos libertarmos das nossas amarras mentais, nos tornarmos seres conscientes. Gratidão, beijos de luz. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, compartilhem, deixe o seu like aí, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber mais notificações dos nossos posts e até a nossa próxima conversa astrológica.